na sua experiência adaptativa vem à tona e te afoga. Então é mais ou menos como se eu estivesse dizendo o seguinte: esse animal amedrontado, assustado que está dentro de nós, é como se o ser humano tivesse uma experiência única entre todas as espécies que nenhuma outra tem. A gente carrega um predador dentro de nós mesmos. Qual é esse predador? É o animal que tem mais consciência do que devia. Só que é um animal que, justamente porque tem mais consciência que devia, é que ele conseguiu se adaptar. Porque esse é o grande instrumento de sobrevivência dele. Só que esse grande instrumento de sobrevivência dele é, ao mesmo tempo, o instrumento que corrói ele, como diria o Becker na linguagem psicanalítica, inconscientemente. Ao mesmo tempo que o temor da morte está sempre presente no funcionamento psicológico normal do nosso instinto de autopreservação, também é total o nosso esquecimento desse temor em nossa vida consciente. Por baixo do mais sereno exterior, esconde-se a ansiedade universal, o verme no âmago. O homem é um verme e um alimento para os vermes. Este é o paradoxo. Ele está fora da natureza e inevitavelmente nela. O homem está literalmente dividido em dois. Tem consciência da sua esplêndida e ímpar situação de destaque na natureza, dotado de uma dominadora majestade, e, no entanto, retorna ao interior da terra, uns 7 palmos, para cega e mudamente apodrecer e desaparecer para sempre. Estar num dilema desses e conviver com ele é assustador. Não é à toa que grande parte da nossa experiência humana é negociar com formas de não ter consciência disso. E aí, nesse sentido, se a gente pensa na época hoje especificamente, quando a gente pensa numa cultura que é inteiramente dominada pela negação da morte, como fala o Becker no livro, uma cultura que apostou na ideia de que nós vamos viver para sempre, ou vamos esquecer disso, ou vamos ser cada vez mais felizes, o retorno do recalcado é cada vez mais violento. Quanto mais obcecado você é pelo sucesso, quanto mais deprimido você fica. Quanto mais você tenta negar aquela experiência do fracasso fisiológico, como a gente pode dizer, mais você precisa de energias, mais você se desgasta psiquicamente para negar isso. O resultado é o seguinte: o ser humano tem que fugir de si mesmo, assim como um lobo uiva para a lua. Você foge de si mesmo, mesmo que você não pense que está fugindo de você mesmo. É um automatismo da fuga o tempo inteiro. Você tem que escapar disso. O problema é que a vida e o mundo parece que foi... Freud fala isso no Mal-Estar na Civilização, né? Parece que a criação não leva em conta a felicidade humana. Parece que o mundo foi montado de determinada forma para lembrar para você o tempo inteiro que seu esquema de fuga não vai dar certo. Para sobreviver, temos que fugir de nós mesmos. Afastamos todos os dias o pânico de nos sabermos mortais. O paradoxo do ser humano é ter uma consciência para poder esquecer de si próprio. E assim caminhamos náufragos pela vida, porque junto com o conhecimento vem o medo. No Café Filosófico de hoje, o filósofo Luiz Felipe Pondé fala dessa nossa delicada condição humana. Qual seria uma consciência possível, verdadeira, diante de uma coisa como essa? Aí o Becker ele vai dialogar com um filósofo conhecido chamado Ortega y Gasset, né? Ele vai dizer o seguinte: a verdadeira condição do ser humano é a condição de um náufrago. O que é um náufrago? Você só cresce e só vira gente no sentido mais profundo quando você toma consciência de que você já perdeu. Você está perdido. Enquanto você não tem essa consciência, você não está de fato no mundo. Essa é a ideia. E o náufrago significa isso. Ele não está morto, é claro, mas ele percebe que ele está jogado no mundo. Ele não sabe direito que mundo é esse, é a ilha na qual ele está, né? Ele sabe que um desastre jogou ele lá. Ele não tem muito como sair dessa situação. O que é esse naufrágio? Tem um psiquiatra e filósofo do século XX chamado Karl Jaspers, né? Que é muito próximo da filosofia existencial, psiquiatra, né? Que ele costumava dizer o seguinte: quando é que você pode começar a falar de cura? Como é que você enfrenta esse tipo de coisa? E o Jaspers fala, no processo terapêutico,
você só começa a sair do buraco, e aí é uma expressão do próprio Jaspers, quando você percebe que a existência é um naufrágio. Enquanto você não percebe isso, você não tomou consciência ainda do que você é. E o que é esse naufrágio? O naufrágio é uma profunda experiência de gozo de estar vivo, porque existe gozo em estar vivo, a maioria das pessoas que dão sorte, mas esse gozo, ele vai sendo o tempo inteiro medido, erodido, destruído, né? Ele vai sendo enfrentado o tempo inteiro por experiências de frustração, né? Experiências do mundo ao seu redor, que quanto mais você tenta dizer que elas não existem, mais você precisa ser um denegador disso daí. Bem aquela ideia de denial que falam os americanos, né? Mas você tem que ter uma experiência de denegação disso. Ou seja, nós nunca vamos deixar de ter medo. O medo não é só medo de objeto. O medo é uma forma da consciência. Esse temor é, na verdade, uma expressão do instinto de autopreservação que funciona como um constante impulso de manter a vida e dominar os perigos que a ameaçam. Em outras palavras, o temor da morte deve estar presente por trás de todo o nosso funcionamento normal, a fim de que o organismo possa estar armado em prol da autopreservação. Que tipo de ignorância é essa que te traz o medo? É o medo do desconhecido, mas até que ponto também, quanto mais você conhece as coisas, mais você percebe como elas podem ser perigosas, como elas podem ser complexas, e como elas acabam te trazendo mais medo também. Aquecimento global e filosofia e psicanálise, isso aqui deixa a gente com aquela impressão, sabe, de que se eu conseguisse pisar na grama ou na areia, esvaziar minha cabeça, me relacionar com os animais, com as pessoas que eu amo, com um coco, sabe? Tudo ia ficar no seu lugar. Aquela inveja que a gente tem dos bois, sabe? Aquela inveja que a gente tem de um labrador, eu tenho um, minha filha tem, não eu. Quer dizer, então assim, essa inveja de você perceber que o cara está bem no mundo. E que você nunca está. Você nunca vai estar, não adianta, aí que está. É claro que aí a gente pode dizer, não, mas se você for mais ignorante, quer dizer, lê menos, estuda pouco, quer dizer, não vai no café filosófico, larga isso de mão. Né? Larga isso de mão. Quer dizer, se você não procura entender as coisas, de repente você pode ter uma relação orgânica com o mundo. Às vezes essa estrutura também aparece um pouco naquela coisa, não, se você tiver uma relação de empatia com o cosmos, ele te abraça, né? O cosmos, a natureza te abraça e te come por dentro. É porque é a natureza que te come, exatamente. A morte é natural. É difícil porque essa ignorância necessária para você não ter medo do que acontece, é quase como se você tivesse de sedar a consciência. Então, no final das contas, é o seguinte: é difícil ter consciência, é difícil pensar, é difícil perceber. Isso desencaixa você do mundo. Você olha para os bois e diz, eu nunca vou conhecer esse estágio de plenitude. Jamais. Eu não consigo, eu sou um desgraçado. Eu olho para um lado, olho para o outro. Eu olho para um lado e eu digo, e Deus? Será que Ele me ama? Do outro eu olho e vejo pedras. E digo, afinal de contas, em que lugar que eu estou? Então, eu penso o seguinte, talvez isso não deixe as coisas mais fáceis, mas me parece que essa é uma experiência profundamente humana. E a gente não tem outra solução a não ser o que a gente é. Só um louco não tem medo. Uma pessoa normal tem medo. Por quê? Porque você sabe, apesar de que hoje a gente está num ambiente civilizado, provavelmente ninguém vai pular aqui na mesa e tentar jantar um de nós, né? A possibilidade e o caráter inexorável de que existem coisas das quais a gente tem medo aparece o tempo inteiro. Então a gente não se livra do medo. O que a gente aprende é lidar com ele. E talvez a gente, sabe aquela ideia? Talvez a coragem não é uma coisa